Judas foi salvo? Alguém que comete suicídio tem a possibilidade de ser salvo? Bom, essa é uma ótima pergunta, mas irei tentar responder com base bíblica. Gosta dos meus conteúdos? Com gentileza, curte, comente e principalmente compartilha. Primeiramente, alguém que tenta tirar sua própria vida a ponto de cometer um suicídio, essa pessoa não está em si. Ou seja, sua mente, a sua consciência foi roubada, talvez por um momento de fraqueza, de fragilidade. Então assim, se no último momento, de repente, essa pessoa consegue ter um arrependimento sincero, pede perdão a Deus, o que é pouco improvável, sim, essa pessoa pode sim ser salva, porque a salvação ela é individual e não coletiva. E o que eu quero dizer com isso? Que salvação é com você em Deus. Então não me cabe julgar as pessoas que tentam cometer suicídio. Eu falo por experiência própria, pois um dia eu também tentei cometer suicídio, e se eu tivesse morrido eu teria ido para o inferno, porque a minha mente foi roubada, a minha mente entrou em alucinação, e eu não conseguiria lembrar de nada do que eu fiz. Então provavelmente eu iria para o inferno. Bom, eu estou usando a minha pessoa, mas em relação a isso eu prefiro me silenciar. Mas vamos falar sobre Judas? Judas foi salvo? Bom, isso eu consigo falar. Todos nós conhecemos a história de Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas. Em Mateus capítulo 27, a Bíblia vai dizer que quando Jesus é condenado à morte de cruz, Judas ele se arrepende, ele sente um remorso, porque até então ele cogitava apenas que Jesus seria açoitado e logo após liberado. Só que em Deuteronômio, no capítulo 21, vai dizer que todo aquele que morresse no madeiro seria maldito. Então depois disso, quando Judas percebe o mal que ele fez a Jesus, que na verdade foi um bem, então ele se arrepende, só que sente remorsos, e o remorso é tão provável que logo em seguida ele vai se enforcar. Fica então a grande pergunta: Judas foi salvo? A resposta é não, e eu vou explicar. Primeiro, ele não se arrependeu. Jesus vai dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, sem arrependimento não tem como ver a Deus. Arrependimento logo implica em santidade. Então sem santidade não tem como ver a Deus. Primeiro, ele logo após cometeu o suicídio. Ou seja, o primeiro sinal de que realmente ele não tinha se arrependido e que apenas tinha sentido remorso. Portanto, meus irmãos, mediante o que a Bíblia diz, Judas ele foi sim para o inferno, porque ele escolheu, ele não inferno, ele escolheu, ok?